Hebreus 12, 14 e 15. O texto nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora o verso 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha o que eu quero enfatizar nesse texto, quando ele diz que não haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe. Veja só, a amargura está absolutamente relacionada com a mágoa. Até no próprio dicionário, nós vamos ver lá na descrição da palavra mágoa, nós vamos ver lá uma correlação com a palavra amargura, ok? E como é que nós vamos entender esse texto? Primeiro, é claro que está aqui que a amargura, a mágoa, ela produz raízes. E essas raízes, em algum tempo, podem brotar. E ao brotar, elas vão gerar frutos. E esses frutos, eles não são bons para a vida. E o que é mais interessante que o texto mostra é que ela não traz dano somente para você, mas ela tem a capacidade de produzir contaminação, ou seja, afeta outros também. E nós já vamos ver como isso acontece. Buscando no dicionário o significado da palavra mágoa, encontrei lá a seguinte definição: mágoa é um desgosto causado por afronta ou ofensa recebida, ressentimento, pesar provocado por acontecimento ou circunstância, infeliz, relativo à amargura. Tudo isso está lá no dicionário. Olha que forte isso. E eu venho já há mais de semana meditando sobre isso, sobre a questão da mágoa, sobre tudo que envolve a mágoa na vida das pessoas, e eu construí uma pequena definição, né, em cima da minha leitura sobre os textos, e eu coloquei assim: a mágoa é a memória sentimental e afetiva de alguém que lhe marcou negativamente. Vou repetir: é a memória sentimental e afetiva de alguém que lhe marcou negativamente. Você não fica magoado com ninguém que te fez coisa boa. Você só vai ficar magoado com quem? Com quem aprontou para você. Pelo menos na tua ótica, né? Alguém que feriu você. Ali gera a mágoa. E a mágoa, ela tem um poder de alcance muito grande. E é um processo que se desenvolve sobre a mágoa. Vejam só, eu quero dar um exemplo para vocês, para ilustrar. Você que tem uma criança pequena em casa, você deixa ela brincar num fogão ligado? Você deixaria uma criança botar o dedinho lá no fogão ligado, aceso? Sim ou não? Não. Por quê? O que vai acontecer? Vai queimar. A criança por si só, ela tem a noção do perigo? Não. Ela pode olhar, né, e ver aquela luzinha bonitinha, meio que se mexe, ela achar aquilo interessante, ela querer botar o dedinho para conhecer aquilo ali. E você, como adulto que tem a noção do perigo, você entra com um instinto protetivo e você faz ao máximo para a criança seja poupada daquela experiência. Procede o que eu estou dizendo? Agora, digamos que você não estava perto, a criança foi lá e botou o dedinho.
Vai doer? Vai doer. O trauma vai acontecer. Eu pergunto, ela vai botar o dedinho de novo? Não vai mais. Ela não vai mais. Por quê? Ela gerou uma memória marcada a partir daquela experiência, uma memória negativa. Ela faz imediatamente a leitura de que aquela situação é ruim, que aquele fato é perigoso para ela, é ameaçador para ela. Então, dali para frente, ela evita botar o dedinho lá. É óbvio que nós, como pais, não queremos que os nossos filhos aprendam esse tipo de experiência na prática. Então, o que naturalmente, essa criança que queimou o dedinho, agora ela é adulta, e ela então vai cuidar dos seus filhos, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o filho e vai dizer assim, meu filho, vem cá, bota o dedinho aqui, mamãe ou o papai vai te mostrar uma coisa, e bota o dedinho no fogo, faz isso? Não. A nossa tendência natural é alerta, não faça isso, é perigoso, te proteja, não bota o dedo aqui, tu vai te queimar, vai doer, tu vai sofrer com isso. Então nós estamos falando de uma experiência no caráter físico, no caráter natural, da vida natural, pois eu quero dizer para vocês que quanto às experiências afetivas, são muito similares. Por vezes a pessoa se ofende, se magoa, se fere numa determinada circunstância da vida com outras pessoas, né, nos seus relacionamentos. Aquilo promove uma ferida, uma mágoa. E o que ela passa a fazer a partir dali? Medidas de autoproteção. Medidas tomadas para que ela, no seu instinto de autoproteção, ela não venha mais a sofrer aquelas dores. Só que ela não para por aí. Nós lemos lá no texto de Hebreus que ela pode contaminar. Ela pode, além de ela tomar essa conduta de autoproteção, ela começa a querer proteger outras pessoas a partir das suas experiências pessoais. Eu me lembro de uma situação de uma pessoa, já faz muito tempo, e uma pessoa que não está no nosso contexto. Eu me lembro que essa pessoa, ela sofreu um trauma muito grande. Ela perdeu o marido a deixou e foi ter uma nova família. E essa senhora, ela sofreu muito, acabou criando os filhos quase que sozinha, enfim, foi bastante traumático para ela, mas ela se converteu, ela teve uma real experiência com Deus, e a partir dali, ela começou a crescer espiritualmente, e passou a servir ao Senhor, na obra de Deus. Mas depois de um tempo, ela se tornou uma líder na igreja, e na congregação onde ela estava, né? E ela começou a, naturalmente, como todo líder, a ter a demanda de aconselhamento. Eu me lembro que ela estava numa situação com uma outra senhora, essa senhora estava se aconselhando com ela, e a situação era o seguinte: o marido dessa outra senhora tinha traído ela, mas aquele homem, ele se deu por conta, ele estava arrependido, ele queria consertar o erro que ele havia cometido. Mas aquela mulher ficou muito ferida, muito magoada com o esposo que a havia traído. E ela então foi buscar o conselho nessa líder, e essa líder chegou e trouxe o conselho para ela, dizendo que ela tinha todo o direito de se separar, que afinal de contas ela não precisava ficar exposta a essa humilhação da traição. Ora, o que vinha acontecendo ali? Na verdade, essa mulher, ela estava aconselhando a outra a partir da sua experiência pessoal. Os irmãos concordam comigo que no momento em que houve uma situação dessa, que é delicada e é grave, mas há um arrependimento, e a pessoa quer consertar, o melhor caminho não é o caminho da restauração da família?
Sim ou não? Com certeza. E esse é o conselho bíblico. Mas a mágoa fez com que aquela senhora trouxesse uma instrução, uma orientação, não pelo princípio da palavra, mas pela ótica da sua dor, da sua mágoa. O seu conselho era, na melhor intenção, era de proteger a outra de mais sofrimento, como ela sofreu tanto. É a mãe dizendo para a filha: não bota o dedo no fogão porque tu vai te queimar. Eu já passei por isso. É uma associação que acontece aí. Então, como é que acontece? Como é que nós adquirimos a tal mágoa? Como ela vem fazer parte das nossas vidas? Por meio de decepção. Alguém que já se decepcionou na vida com alguém? Só 5, 6. Poxa, vocês são top, hein? Quem já se decepcionou na vida aí com alguém, assim, profundamente? Agora estou numa plateia de humanos. Então, decepção, frustração, né? As frustrações, elas acontecem. E as mágoas, elas podem acontecer por meio dessa frustração. Um lugar onde é muito comum se tornar, às vezes, uma usina de mágoas, dentro de uma coisa chamada casamento. Casamento pode ser um grande produtor de mágoas. Por quê? Porque quando a gente casa, a gente é tomado de muitas expectativas. Quem aqui é casado? Você tinha grandes expectativas ao casar? Com certeza, né? A gente casa nessa expectativa. E aí vem a rotina, a vida, o dia a dia, como a vida é de fato. E aí você começa a se decepcionar, você começa a ter frustrações. Eu comentava hoje de manhã, né, uma frustração que eu tive na minha infância, porque isso acontece, né, o ambiente familiar é um ambiente que promove essas decepções, essas frustrações. A criança, quando é pequenininha, ela tem nos pais aquela figura de super-herói, né? Principalmente a figura do pai. O pai é o super-herói, né? Isso é meio que natural. Mas à medida que a criança vai crescendo, ela vai percebendo, ela vai descobrindo que o pai ou a mãe dela não é tão perfeito como ela imaginava que fosse. E começa a descobrir, né, percebendo, mas isso que o pai fez não está legal, ou isso que a mãe fez não está certo. E isso vai gerando pequenas decepções e pequenas frustrações. E eu quero dizer que isso é natural e faz parte da vida. É um processo natural. O problema é que às vezes as pessoas não sabem lidar com isso. E eu contava de manhã, né, uma grande decepção que eu tive, porque naquele tempo nossa família comemorava Natal. E o meu pai se vestia de Papai Noel todos os anos. E o meu pai era extremamente brincalhão, assim, demais a conta. E ele meio que ele era um Papai Noel meio terrorista, assim, com as crianças, sabe? Ele mais botava medo do que qualquer outra coisa. Mas eu curtia aquele momento e tal, era festivo. E eu me lembro quando o Papai Noel me botou no colo para me dar o presente, e eu dei uma espiadinha de canto e vi por baixo da máscara e disse: não é o Papai Noel, é o meu pai. Eu tenho essa lembrança muito viva, por incrível que pareça, porque foram duas decepções. Primeiro é descobrir que não existia Papai Noel. Ali eu descobri. Segundo, pensar que o meu pai estava mentindo para mim. Interessante isso. Eu me lembro dessa reflexão, eu uma criança pequenininha, não era muito menor do que hoje, mas bem novinha, vamos dizer assim. Essas coisas acontecem, as mágoas, claro que isso não serviu para gerar uma mágoa com relação ao meu pai, tá? Estou falando do fato de gravarmos as memórias dos sentimentos, né? Então, decepção, frustração, traição, abandono, crianças que são abandonadas, né? As famílias que se desfazem,
e aí de repente o filho não consegue administrar na sua alma. Por que o pai foi embora? Ela se vê abandonada pelo pai. Ou por que a mãe foi embora? Por que a mãe não me amou? Preferiu deixar a nossa casa, fiquei sem minha mãe, sem meu pai. Uma criança não entende, não tem resposta para uma criança sobre essas experiências. E isso ela vai sendo ferida, vai desenvolvendo mágoas, tristezas. Não é à toa que a palavra de Deus nos declara que Deus detesta o divórcio. Se tem uma coisa que Deus detesta, é o divórcio. Porque os resultados destrutivos de um divórcio são gigantescos. O que ele promove de males, né, principalmente quando está no contexto de crianças, tem crianças em casa, é extremamente nocivo. O abandono, a violência. Uma das grandes preocupações que eu ouvi, uma declaração da ministra Damares, é que nesse período de isolamento social, o índice de abuso doméstico, né, tem sido estratosférico. Por quê? Porque os pais e a família como um todo está muito dentro de casa, agora um pouco menos, né? E isso aumentou os índices de violência, de abuso doméstico. Se pode imaginar a mágoa que uma criança carrega ao ser abusada por um pai, por um avô, por um irmão. Ou o contrário, né? A gente sempre coloca o abuso como partindo do sexo masculino para o feminino, mas também existe o inverso. Eu já tratei de situações de rapazes que eram traumatizados porque era abusado por tias, bem mais velhas, e abusavam dele desde criança pequena. E ele tinha sérios problemas na sua alma, na sua sexualidade, por conta dessas experiências traumáticas. É isso que eu digo para vocês, ao longo dessa caminhada, a gente já lidou com tantas coisas que envolvem os sentimentos, as emoções, tantas histórias passíveis de produzir mágoa nos corações. E como lidar com isso? Porque isso tem que ser enfrentado. O que mais produz mágoa? Falei da violência, a exposição. A exposição, né? Às vezes tem homens insensíveis que falam das suas esposas e deixam elas expostas de uma maneira desagradável. Às vezes o contrário, mulheres que ao conversar, na rodinha, nos diálogos, expõem os seus maridos de uma maneira vexatória, humilhante. Isso é tão ruim, tão nocivo. Às vezes pais que, de uma maneira tão insensível, expõem os seus filhos, expõem ao ridículo, expõem à vergonha, expõem à pressão, a julgo, às vezes à opressão. Então essa exposição pode provocar mágoas, xingamentos. Alguém aqui já se sentiu magoado por ter sido xingado alguma vez? Quem já passou essa experiência? É tão boa, né? É coisa boa ser xingado, né? Só que não. Xingamento, ele vem aquela bola na garganta. Já teve essa experiência? Né? Vem aquela sensação assim, horrível, e quem sabe, muitos não tendo o controle disso, explodem e fazem coisas assim, às vezes até cometem crimes, por um momento, que subiu, passou do limite, passou da conta, e a pessoa não conseguiu segurar a onda dela. Xingamentos, ofensas, tudo isso são portas de experiências vividas que produzem mágoas. Agora, que efeitos isso podem trazer
na nossa vida. Primeira coisa, sobre efeitos. A pessoa que vive na condição de magoada, ela não vive o presente, tampouco constrói expectativa de futuro, mas ela fica presa ao passado. A pessoa fica presa a um passado, a uma história. E o que é mais sorte de tudo isso, é que quando você está magoado, vive na condição de magoado, você janta com a pessoa que te magoou, você dorme com a pessoa que te magoou, você sai de férias com a pessoa que te magoou, você vai passear com a pessoa que te magoou, por mais que essa pessoa já esteja morta. A pessoa pode estar morta, ou ela pode estar no outro continente, mas você fica travado na memória, na lembrança. Você fica cozinhando aquele sentimento, e aí surge a expressão ressentimento. O que é ressentimento? É você sentir tudo de novo. Aquilo que foi uma memória negativa, você chama para perto de novo como se tivesse acontecido hoje de manhã, e você passa a sentir as mesmas coisas ruins que você já sentiu há tanto tempo atrás. Isso é um perigo, e é altamente destrutivo. Então a pessoa fica bloqueada, ela não consegue avançar, ela não consegue olhar para frente, é como se ela vivesse aquela história, e ela entra numa atmosfera de medo, o medo de viver aquilo de novo na realidade, e isso a trava completamente, a paralisa. É uma sequência de tortura silenciosa. Outro efeito, a pessoa que está debaixo da condição de mágoa altera o seu organismo. É comprovado que no conjunto das nossas emoções, nós temos emoções que são ativadas em nós, que aparentemente são emoções negativas, mas elas são necessárias para a nossa real proteção. No momento onde surge uma situação de risco, você sente aquele medo, você sente que é para te proteger. Faz parte, é natural, é da vida. Nós não passamos pela vida só com emoções boas, só com coisas agradáveis. Nós tomamos muita pancada na vida, faz parte. Em tudo dai graças, amém? A questão aqui é um pouco diferente disso. A questão é que você, ao viver na condição de magoado, você vai alimentando as emoções negativas, e que cientificamente é chamada de emoções tóxicas. Por que emoções tóxicas? Porque elas mexem com o teu organismo a tal ponto, com o teu sistema hormonal, e aqueles hormônios que são ativados biologicamente, naturalmente, para os momentos de perigo, que você precisa deles na tua corrente sanguínea, para você ter uma reação, ou de correr, ou enfim, de proteção. Se aquilo é constantemente jogado na tua corrente sanguínea, aquilo é um veneno. São emoções venenosas, são emoções que, alimentadas continuamente, vai te matando aos poucos, e às vezes não é nem tão aos poucos assim, às vezes é até bem rápido. É comprovado que muitos cânceres são diagnosticados a partir de experiências emocionais. Já viram quem já viu casos assim, histórias assim, a pessoa, ela, depois que aconteceu tal coisa, essa pessoa começou a ficar doente, aí apareceu câncer, partiu. Quem já ouviu de casos assim? Olha aí, todo mundo já ouviu algum caso assim. É mais comum do que a gente imagina.
Percebam como esse tipo de situação mal resolvida na pessoa é altamente destrutiva. Altera a pressão arterial, altera uma série de questões no organismo, que mantém a pessoa num estado de doente. Ele não é apenas doente na alma, ele se torna também um doente no seu corpo físico. Mas eu quero te dizer que não é este o plano de Deus para você. Amém? O Senhor Jesus nos alegou que Ele tem uma vida abundante para nós vivermos. Não é uma vida escravizada num passado ou na memória de experiências traumáticas. O Senhor quer te levar muito além disso. Amém, irmãos? O que mais? Como efeitos, a pessoa magoada, ela vive em estado de sofrimento. Ela tem muito mais dificuldade de ver as coisas positivas na sua vida. Ela tem uma inclinação de olhar para a vida sempre com amargor. Ela tem a inclinação de olhar as coisas negativas da vida. E ela tem dificuldade de enxergar o favor de Deus para ela, as bênçãos de Deus para ela. Ela se torna uma pessoa não grata, não agradecida. E às vezes nós nos deparamos com famílias que vivem isso. Às vezes pais que fazem tudo pelos filhos, mas esses filhos não manifestam gratidão. Às vezes um marido que faz tudo por uma esposa, e essa esposa é absolutamente seca com esse marido. Às vezes uma mulher que é dedicadíssima ao marido, mas esse marido é insensível. Aonde está isso? Por que disso? Quando a gente vai, investiga e busca entender, muitas vezes está atrelado a uma experiência negativa na vida, que produziu uma marca, uma mágoa, uma memória afetiva negativa, que ela não conseguiu superar até o presente. E como eu disse lá, o texto em Hebreus nos revela que a amargura, essa mágoa, ela contamina os relacionamentos, contamina a vida, contamina quem está na volta. Muita gente sai prejudicado com isso. O que mais? Ainda dentro do campo dos efeitos. A mágoa compromete novos relacionamentos. Ele leva a pessoa a viver em estado de desconfiança, de medo, de sofrer novamente. E 1 João capítulo 4, versículo 18, nos lembra que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Quem vive na atmosfera do medo não é aperfeiçoado no amor. Se você tem medo de se machucar de novo, porque não estamos isentos, você pode ser curado de uma mágoa, e isso não te deixa isento de se decepcionar de novo. É importante que você saiba disso. Você pode voltar a se decepcionar, mas a questão é aprender a se posicionar e aprender a reagir diante dessas circunstâncias. Isso vai te elevar em maturidade, vai te ensinar a superar melhor essas crises naturais da vida. E ainda, além de comprometer o teu relacionamento, novos relacionamentos, teu relacionamento com outras pessoas, né? A pessoa tende a viver no isolamento. Ela prefere ficar com menos pessoas, porque ela se sente mais segura. Quanto mais isolada para ela, mais contente ela fica. Por quê? Porque ela não quer se decepcionar. Pessoas é sinônimo de decepção para ela. E ela não quer mais sentir dor. São mecanismos de autoproteção, só que eu quero te dizer, são mecanismos falhos. São mecanismos injustos.
São mecanismos destrutivos, que não proporcionam a você a viver o projeto de Deus para a sua vida. Por isso é importantíssimo você lidar com essa situação, se é que você tem alguma raiz de amargura guardada no seu coração. E o Espírito Santo vai falar hoje contigo, se você tem, para que essa raiz seja arrancada de dentro de você, para que você seja completamente livre. Quem quer isso? Amém? Além de comprometer o teu relacionamento com os outros, a mágoa ou a amargura compromete o teu relacionamento com Deus. Em 1 João 4,20, nós temos lá o texto revelando que se você não pode amar aquele a quem você vê, você não pode amar a Deus a quem você não vê. Irmãos, isso é grave, isso é sério. Se você tem dificuldade de amar aquele que está diante de ti, é incompatível você declarar que ama a Deus. E agora bota a gente numa situação, né? De checkmate. Por isso é tão importante enfrentarmos esse problema. Por isso é tão necessário nós buscarmos essa cura em Deus, porque eu quero lembrá-los que a palavra de Deus nos diz, nos Salmos, de que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Nós estamos falando aqui sobre restauração de alma. A obra da cruz foi completa, até a nossa alma pode ser curada, e precisa ser. Se você vive guardando essas memórias afetivas do passado, que foram marcantes em você, negativamente, você está impedindo a plenitude de vida, a abundância de vida em você, sobretudo no teu relacionamento com Deus. Então, tudo isso nós vamos ver que são efeitos, né, da mágoa nas nossas vidas. Agora vamos detectar sintomas. Vamos descobrir se você tem algum sintoma de uma pessoa magoada, porque às vezes, numa avaliação superficial, a gente tem dificuldade de reconhecer que a gente é magoado. Numa avaliação superficial, não, a gente é sempre resolvido. Mas aí tem alguns testezinhos que a gente pode fazer com a gente mesmo, você não está habilitado a fazer com o outro, tá? É um teste só, é pessoal, é você com você mesmo. Primeira coisa para considerar se você é uma pessoa que guarda mágoa ou não. Sentimento de raiva da pessoa que te magoou. Quando você lembra da pessoa X, a simples memória da imagem, da voz, da figura daquela pessoa, dentro de ti acende uma raiva. Às vezes que você controla, mas dispara, te tira do teu estado normal. Se isso acontece, é uma denúncia. Você está com um dos sintomas. Vamos fazer o teste. Não é do Covid-19, né? É o teste da raiva, é o teste da mágoa. Se acende raiva em você, você é um magoado. Segundo, você que busca evitar a pessoa ao máximo possível. Já viu esse comportamento? Ah, tem uma festa. Quem vai estar na festa? Fulano vai estar na festa? Então não vou. Você foge da necessidade ou da circunstância de estar exposto no mesmo ambiente. Tem pessoas que às vezes estão andando na rua, na calçada, e ela avista aquele indivíduo longe. O que ela faz? Atravessa a rua e vai do outro lado da calçada. O que é isso? Sintoma de uma pessoa que tem raízes de amargura dentro dela. Porque se ela é livre, se ela não tem isso,
Não importa, ela cruza a calçada, ela cumprimenta. Ela não vira a cara, ela não faz de conta que a outra não existe. Ela não vira a cara para o lado de lá, né? Não, faz de conta que eu não vi. Não, ela não tem esse comportamento limitador. Ela encara a situação com naturalidade, sem peso, sem mal-estar. Outra coisa, como sintomas, para detectar se você tem mágoa guardada ou não. Não quer falar do assunto e finge que não existe mais. Surgiu um assunto, você não quer mais tocar nesse assunto. Acabou. Como que se tivesse resolvido, mas na verdade não está nada resolvido. E é comum essas pessoas ainda, por exemplo, está vendo um programa de televisão, e de repente naquele programa de televisão surge uma cena, uma situação que tem alguma relação com o seu trauma, com a sua experiência de ter sido magoada. Ela troca de canal, ela troca de estação, ela não quer ter contato com aquela situação, porque isso traz memórias pesadas, que ela não está querendo lidar com isso, ela foge disso. Ouça, preste bem atenção no que eu vou dizer. Eu não estou aqui encorajando você a se expor desnecessariamente, e nem a ser submetido a verdadeiros testes de tortura emocional. Não é isso. Eu estou dizendo que se essas coisas afloram em você, você precisa ter a humildade de reconhecer e buscar em Deus a cura. E não fingir que está tudo bem. Não fingir para você mesmo que já está resolvido. Não fuja da verdade, vá ao encontro dela, te habilite a superações, te habilite a ser uma pessoa melhor do que você é hoje, a ser uma pessoa mais forte do que você é hoje, a ser uma pessoa mais estabelecida, mais confiante do que você é hoje. Isso é bom para você, e é o plano de Deus para você, vida abundante, plenitude, vida completa. Amém? Você crê nisso? Estão cansados já? Não? Tem mais um pouquinho, tá? Quarto sintoma de quem é magoado: a pessoa torce pelo insucesso do outro. Ela até, lá no fundo, se alegra quando ela sabe que alguma coisa ruim aconteceu com o outro. Vem uma notícia: tu sabe do que aconteceu com fulano? Não, o que houve? Fulano se arrebentou, aconteceu isso, assim. Aí aquele que é mais crente faz aquele ar de piedade: é mesmo, coitadinho, vamos orar por ele. E por dentro ele está feliz da vida. Sabe por quê? Porque lá no fundo ele tem um senso de justiça própria. Lá no fundo ele entende que é Deus vingando ele. Lá no fundo ele acredita que Deus tem anjo capanga que vai lá executar o outro lá porque fez mal para ele, que ele é o filhinho do coração, o outro tem que ser arrebentado mesmo porque ele é mau, fez isso para mim de ruim, merece castigo. São sintomas de pessoas magoadas. Jesus é tão lindo, a palavra de Deus é tão perfeita e extremamente grandioso quando a palavra nos diz assim: se o teu inimigo, ele não fala amigo, se o teu inimigo tiver com fome, o que você faz? Você dá de comer. Se teu inimigo tiver com sede, o que faz? Você dá de beber. Se ele está caído e ferido, e você passa de largo e você não o socorre, você é reprovado pela Torá, pelo mandamento de Deus. Porque outrora,
Preste bem atenção. Eu e você éramos inimigos de Deus. Sabia disso? Que nós éramos inimigos da cruz? Pela nossa vida e pelos nossos pecados? E mesmo na condição de inimigos, apartados de Deus, o Senhor se compadeceu de nós, estendeu a mão para nós, nos tirou daquela condição, nos transformou e nos colocou do lado dele e nos adotou como filhos. E Ele espera que nós tenhamos a mesma atitude. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ainda como sintoma, um outro sintoma, é fazer de tudo para provar o quanto ela é e está melhor. Não, ela fica tentando provar para outra que ela está bem. Às vezes está tudo ruim, mas ela quer posar numa imagem de que não, comigo está tudo legal, né? Deus tem me abençoado, eu estou bem, eu estou legal, não sei o quê, mas só fachada, porque ela tem lá no seu subconsciente o seguinte pensamento, assim, se o outro perceber que eu não estou bem, ele vai primeiro achar que é ele que tem a razão, porque vão ver os resultados. As pessoas têm uma tendência, preste bem atenção no que eu vou te dizer aqui, um grande equívoco comum nos seres humanos. As pessoas fazem a leitura de que se está tudo certinho, tudo bem, tudo bacana, é sinal evidente que essa pessoa está debaixo da aprovação de Deus e debaixo da bênção de Deus. Se as coisas não estão indo bem para a pessoa, se ela está sofrendo, se ela está com não sei o quê, é porque tem alguma coisa ruim, errada, e é por isso que ela está vivendo isso. Tem base bíblica? Nenhuma. Jó tinha algum motivo para sofrer o que sofreu? Não, o próprio Deus diz, é homem íntegro e justo, mas sofreu. Qual foi a leitura que os amigos fizeram? Jó deve ter feito coisas terríveis, e Deus está pesando a mão sobre ele. José passou maus pedaços, sim ou não? Quantos anos viveu primeiro como escravo, a humilhação de ter sido vendido, rejeitado pelos próprios irmãos, viveu como escravo, pior que isso, viveu como presidiário, anos, isso foi gostoso? Vocês acham que isso foi uma coisa bacana, boa para José? Quem olha de fora, se vai, esse cara deve ter aprontado horrores para viver tudo o que viveu. No entanto, tinha um plano de Deus. E isso que é lindo, é que a Bíblia nos ensina que na consolação em que nós somos consolados, nós passamos a consolar os outros. Então, naquelas experiências de vida em que você sofreu mágoas, uma vez vencidas, consoladas, superadas, você se torna plenamente hábil e apto para ajudar os outros a vencerem as mágoas deles. Por isso temos que dar graças pelas nossas experiências negativas, porque tudo é matéria-prima nas mãos de Deus para a grande obra que Ele quer fazer por meio das nossas vidas. Você crê nisso? Amém? Nesse contexto, queridos, querer aparecer que você está bem é pura bobagem, é pura falsidade. Sabe, eu vivi algumas experiências ao longo da minha vida, e algumas delas me magoaram profundamente. E, obviamente, toda pessoa que se vê magoada, ela tem os seus argumentos, e ela tem muita dificuldade de entender o outro, de entender os argumentos do outro, as justificativas do outro, porque para ela é 100% certa, normalmente é assim. E eu vivi no meu ministério
algumas decepções que provocaram muita dor em mim, de pessoas que eu confiei profundamente, pessoas que eu amei como membros da família, e que me decepcionaram, e que me vi, até certo ponto, traído por essas pessoas. E eu me lembro o quanto, de tudo que eu estou aqui falando para vocês, eu provei na pele, no sentido negativo das coisas. Eu tive raiva por vários momentos, eu me senti, injustiçado, eu buscava saber se o outro lado lá estava bem ou mal, e se eu sabia que estava bem, lá no fundinho dava uma tristeza em mim. Mas se eu sabia que as coisas não estavam bem para o lado de lá, lá no fundinho, eu curtia. Que decepção com o teu pastor agora, né? Pastor, eu não sabia que tu era tão ruim assim. Mas a gente é ruim de natureza. Se não é obra da cruz, nós estamos perdidos. E eu percebi que aquelas experiências de decepção, de frustração, aos meus olhos eu não achava justo comigo, e eu não via a razão do porquê estão fazendo isso comigo. E aí eu me sentia um pobre coitadinho. E o mais, eu comecei a perceber que de tempo em tempo acontecia as mesmas coisas com outras pessoas. Parece que o mesmo quadro, a mesma cena, só que com outras pessoas, e eu voltava a ficar machucado, eu voltava a ficar decepcionado, eu voltava a ficar ferido, e vinha uma vozinha dizendo assim: por que tu insiste? Por que tu não vai cuidar da tua vida, e da tua mulher, dos teus filhos? Para de te preocupar com os outros, é isso que os outros vão fazer para você. Não vale a pena. Muitas vezes eu fui dormir ouvindo essa voz. Eu parei no hospital, achando que estava infartando. Eu me lembro, 2 vezes aconteceu isso. Eu entrar na Unimed a 1000, gritando lá na entrada: eu estou infartando, eu estou infartando. A sensação é que eu estava literalmente infartando. Uma dor que rasgava o peito. E me botarem na maca e cruzarem comigo lá para dentro, e botar os aparelhos e fazer exame, e o médico olhar assim: tu não tem nada, rapaz. Aí o próprio médico dizia assim: tu está vivendo um drama emocional muito grande, né? Eu disse: sim. Ele disse: então tu trate de resolver isso aí, porque senão tu vai acabar infartando de verdade. As mágoas têm um poder destrutivo gigantesco. Gigantesco. Eu levei algum tempo para poder entender o que Deus queria trabalhar comigo. E eu descobri que tudo fazia parte de um plano de Deus comigo, e que eu precisava daquelas experiências para deixar de ser menino emocional em algumas coisas. E eu quero te dizer que Deus quer te conduzir a uma maturidade emocional. Paulo disse: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, eu fazia coisas de menino. Mas agora, eu deixei das coisas de menino. É um momento de ruptura, é um momento de cisão. Você tem que decidir abandonar as meninices da tua alma e assumir uma maturidade, para que você possa provar a vontade de Deus na sua vida e o plano dele. Para nós completarmos, como vencer então a mágoa? Para fecharmos o nosso roteiro aqui. Primeiro, não dê vazão ao que você sente, e sim ao que é certo.
A Bíblia nos adverte que enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. O teu coração vai te levar a uma vitimização absurda, a sentir pena de ti mesmo, a te achar o coitadinho, injustiçado, eu não mereço, não sei o quê. E aí você fica travado nas tuas emoções, mas o conselho aqui é: não reaja mediante essas emoções, mas tenha a atitude daquilo que é certo, daquilo que é correto, daquilo que Deus te instrui a fazer. Ande por esse caminho, ele é muito mais seguro. Segundo, invista nas lembranças boas e não nas ruins. Normalmente, essas pessoas que nós nos decepcionamos, nós tivemos várias experiências boas com elas, só que a gente acaba valorizando mais as que foram ruins. A gente bota na frente, elas se tornam mais relevantes, faz uma substituição aí. Sabe o que começou a acontecer comigo? Quando eu comecei a me lembrar dessas pessoas que eu disse para vocês que me provocaram mágoas, quando eu comecei a me lembrar da quantidade de coisas boas que nós vivemos juntos, momentos, experiências agradáveis, felizes, eu comecei a encher minha mente com aquelas lembranças, aquelas memórias. Dali um pouquinho, ao invés de eu sentir aquela mágoa, aquela raiva, eu comecei a sentir, pasmem, saudade dessas pessoas. O que você acha que é melhor sentir? Saudade de alguém ou raiva e mágoa de alguém? O que é melhor? Saudade. Então é um exercício de maturidade isso. Você policiar seus próprios pensamentos e reconduzi-los para o teu próprio bem. Terceiro, olhe para frente. Para de olhar para trás. Para de olhar para o passado. Para de olhar para aquilo que te tiraram, te tomaram, que tu perdeu, que te lesaram. Para de olhar para isso. Olha para o que tem para frente. Olha para as promessas. Olha para o futuro. Olha para os sonhos de Deus com a tua vida. Olha para isso. Quando você consegue olhar para frente e perceber que Deus ainda tem coisas maiores te aguardando, aí você diz assim: eu não tenho tempo para perder com bobagem, eu não tenho tempo para perder com coisa que não volta mais, já ficou lá para trás. É fantástico nós vermos nas Escrituras como Jesus lidava com essas situações. Fantástico. E está associado com o próximo item aqui, que é estabelecer o perdão como prática absoluta na tua vida. Estabelecer perdão. Mudar do sentir muito para a condição de ter atitude correta, que é perdoar. Decida liberar aquele que te magoou. Como eu disse no começo, quando você não libera o perdão e você nutre a mágoa, aquela pessoa que te fez mal, ela está com você ao seu lado, na sua mente, por muito mais tempo do que deveria estar. Você convive com ela pelas memórias afetivas. Então, irmãos, essa decisão de perdoar, liberar perdão, é o que Jesus fez, quando eu acredito o seguinte: alguém aqui já sofreu mais do que Jesus? Quem acha que Jesus sofreu mais do que você, levante a mão aí. Eu tenho certeza, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho certeza que o que ele levou lá sobre a cruz, nenhum de nós aqui poderia suportar. Mas a atitude dele diante dos seus agressores foi a que nós devemos aprender e desenvolver. Pai, perdoa-lhes,
eles não sabem o que fazem. E sabe o que isso significa? Imagine que essa folha aqui é uma folha que contém uma lista de dívidas que você tem comigo. Tá, Cláudia? Ó, uma lista dos dois lados, cheinha, só de dívidas que a Cláudia tem comigo. Posso usar teu nome aqui, Cláudia? Já usei, né? Agora é tarde. Permite, Danilo? Então, olha só. Está aqui, ó. Tu estás nas minhas mãos. Mas eu decido perdoar você. Sabe o que eu faço? Eu rasgo essa folha em pedacinhos. E ela não tem mais valor algum. Ela está anulada. O perdão é esse poder de anular dívidas que os outros têm com a gente. E quem é que fica mais livre nessa história? É aquele que perdoa. Porque ele não tem mais nada para cobrar. Vou cobrar o quê? De quem? Que bobagem. Perdoar é remédio. Perdoar é provar de vida mais abundante. Perdoar produz paz. Enquanto você ficar na sua justificação ou na sua justificativa de o porquê você não quer resolver com aquela outra, o porquê você tem lá os seus argumentos, eles até podem ser verdadeiros, mas enquanto você fica travado em cima disso, você não vai para frente. Tua vida vai ser medíocre, a tua história vai ser medíocre, o teu legado vai ser medíocre, porque fica tudo contaminado por causa da raiz da amargura. Agora sim, concluindo, né? Você quer vencer? Pare de se vitimizar. Pare de sentir peninha de você mesmo. Pare de se achar um pobre coitadinho. Para com isso. Vire essa página. Você não é essa identidade que você tem em Cristo Jesus. Você não tem a identidade de um pobre coitadinho. Você tem a identidade de um filho do Altíssimo, de um príncipe, de uma princesa do Senhor, porque tem seu nome escrito no livro da vida, porque fostes perdoado, porque tens o selo do Espírito de Deus em tua vida. Então tu é coitadinho pelo quê? Porque o Senhor não sabe o que fizeram para mim. Não importa o que fizeram para você. Você vai decidir se você quer levar a tua história para frente, preso a esse passado, arrastado e doído, ou se você vai olhar para um horizonte e dizer: eu vou para o alvo, eu tenho um alvo, eu vou perseguir esse alvo, Deus me chamou, eu vou à frente, eu vou seguir essa voz desse chamado maravilhoso, glorioso. Vou tomar pancada, vou continuar me decepcionando com mais outros tantos, vou ver gente chegar e gente sair da minha vida. A vida é assim, pessoas chegam e pessoas partem, e você precisa se manter estruturado, estabelecido, organizado, com a tua alma em equilíbrio, gozando de saúde nas tuas emoções, não desejando mal para ninguém, não querendo pagar mal com mal, pelo contrário, abençoando quem te persegue, quem te maltrata, e glorificando a Deus em todo o tempo. Amém? Vamos nos colocar em pé. Nós vamos cantar um louvor, depois nós vamos orar, e eu queria que você, enquanto isso, fizesse uma sondagem do teu coração. Olha para dentro do teu coração, avalia se você está resolvido, ou quem sabe essa palavra Deus veio e trouxe à luz algumas memórias, e você pode perceber que você não está tão resolvido assim, mas hoje há uma oportunidade de Deus para que essas
curas do alto venha sobre tua alma, em nome de Jesus, amém?